Irmãos, para mim sempre é uma alegria, um prazer poder abrir a palavra de Deus para partilhar uma mensagem do Senhor para os irmãos. Eu faço isso com muito temor, com muito tremor. Essa semana eu estava a pensar o que eu ia pregar, né? Domingo passado trouxemos uma mensagem que na homilética é considerada a mensagem pastoral, aquela mensagem de conforto, de consolo, baseada em Isaías 43, versículo 13, principalmente, quando Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Aí eu lembrei de um outro texto que eu já partilhei com os irmãos aqui na igreja alguns anos atrás, mas eu decidi novamente trazer essa mensagem para os irmãos, conversar com os irmãos sobre esse salmo que para mim é um dos mais belos, mas também um dos mais confortadores que encontramos na palavra de Deus. É um salmo de Davi, quando ele estava a passar por um momento de grande aflição, depressão mesmo, e ele diz assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brado de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. A Deus, a minha rocha, digo: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus ossos, me afronta os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Como vencer o abatimento da alma? Irmãos, ao longo da vida, acontecem situações que nos abatem. Isto é normal porque vivemos no planeta Terra, ainda não chegamos no céu onde tudo é perfeito. Então é normal que aqui nesse mundo imperfeito, cheio de injustiças e pecados, às vezes nos sintamos com a alma abatida, ou como às vezes ouço alguns dizerem: estou em baixa. Como está, meu irmão? Estou em baixa. O próprio Jesus passou por essa experiência. Quando no Getsêmani, antes de ser preso, disse aos seus discípulos: a minha alma está abatida até a morte, estou em baixa. Então, o abatimento da alma não é pecado. Acontece porque somos seres humanos e porque vivemos num mundo de pecado. Lá no céu será diferente. Lá no céu não haverá sofrimento nem dor. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas aqui não. Enquanto estivermos a viver nesse mundo corrompido pelo pecado, estamos sujeitos a situações que nos fazem sentir dor,
derramar lágrimas, causar sofrimento. Algumas vezes essas situações são provocadas ou causadas por nós mesmos, por nossas más escolhas, nossas más ações, são consequências de erros que cometemos. Porém, outras vezes sofremos as consequências dos erros dos outros. Erros contra nós ou contra pessoas que estão próximas de nós e que nos afetam também. O fato, irmãos, é que a advertência de Jesus de que nesse mundo teremos aflições é muito real, é verdadeira. Pode acontecer com qualquer um. Então precisamos aprender a como enfrentar isso de maneira correta, sem que sejamos vencidos pelo desânimo, sem que sejamos vencidos pelo abatimento da alma. E eu penso que podemos aprender isso com o salmista no Salmo 42. Porque neste salmo nós percebemos que o salmista está infeliz, confuso, emocionalmente perturbado. Por isso diz a si mesmo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alma abatida, emocionalmente perturbado. E eu quero considerar com os irmãos como o salmista entrou nesse estado e os passos que ele deu para sair dele. Considero muito importante tratar disso, porque muitos cristãos vivem uma boa parte de suas vidas em tal situação e parece que não conseguem livrar-se, parece que estão sempre a viver com a alma abatida. Será que são cristãos? Não significa que não são cristãos. São. Mas estão a perder muito dos benefícios da vida cristã, da vida que Jesus disse que veio a dar, vida abundante. Irmãos, preste atenção que vou falar. Estamos aqui neste mundo para refletir a imagem de Deus, para que as pessoas possam ver Deus através de nós. É nesse sentido que Paulo diz que somos embaixadores da parte de Cristo. Que é embaixador? É um representante. Nós representamos o reino de Deus nesse mundo. Representamos a vida abundante que Jesus disse que veio para dar. Então, se queremos ser bons representantes de Deus na terra, precisamos aprender com o salmista a sermos libertos desta situação, dessa condição de inquietação, desconforto e abatimento. E o salmista pode nos ensinar isso. Precisamos, irmãos, ser libertos para que as pessoas que nos observam, as pessoas lá de fora, não tenham a impressão de que ser crente significa ser triste, abatido, infeliz, sem vida. Porque essa é a impressão que alguns crentes passam. Quer carregar uma cruz, carregar um peso, quer viver triste, infeliz, abatido. Irmãos, não estou a propor uma alegria fingida. Não estou a propor que vistamos uma máscara de felicidade e saiamos pelo mundo a demonstrar uma falsa alegria, como a figura do palhaço, que tem um sorriso escancarado no rosto, mas o coração está a chorar. Não, não é isso. Estou a propor que vivamos segundo o que Jesus nos prometeu e segundo a nossa confiança nele. Qual foi a promessa de Jesus?
Eu vim para dar-vos vida, e vida abundante. Não se trata de abundância de bens materiais ou de qualquer outra coisa que o homem moderno, no seu secularismo, busca. A vida abundante que Jesus oferece é vida com qualidade e quantidade. Vida de qualidade e quantidade. Qualidade porque é uma vida livre de toda e qualquer culpa. É vida com alegria, paz, consciência em paz. É vida que se satisfaz nele. Deleita-te também no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. O que é isso? É um coração feliz, um coração alegre, satisfeito, porque aprendeu a deleitar-se no Senhor. É vida abundante, vida de qualidade. Aquela vida que se deleita no Senhor. E também a quantidade, porque ela é eterna, é para sempre. O crente tem a garantia de viver eternamente com Jesus no céu. Que crê em mim tem a vida eterna. Eu dou a vida eterna. Então ela é eterna e ao mesmo tempo abundante para o presente. Irmãos, a salvação não é só para a eternidade, não. É para o presente. E temos que testemunhar dessa vida ao mundo. Mas não será com a alma num constante estado de abatimento, num constante estado de depressão, constantemente em baixa, que testemunharemos. Eu já disse, é normal passarmos por momentos assim. O que não é normal é permanecermos sempre assim. É certo que há situações e razões para sermos alcançados pela tristeza. Sempre haverá. Mas viver com a alma abatida não pode ser constante na vida de um filho de Deus, de quem crê em Deus, de quem crê nessa palavra, na sua providência, no seu socorro, no seu cuidado. Nesse Deus que diz: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido. Então não pode viver num constante estado de abatimento quem crê nesse Deus. Vejamos o caso de Davi. Ele passou por isso de maneira justificável. Ele estava nessa situação porque, além de ter vários inimigos, ainda havia o seu filho Absalão, que queria matá-lo para usurpar o seu trono. Imaginemos, irmãos, né? Hoje lá no Brasil é Dia dos Pais. Pode me dar os parabéns que eu sou pai, né? Lá no Brasil é Dia dos Pais. Hoje o Wagner já me escreveu, colocou lá, Feliz Dia dos Pais. Eu falei, Wagner, obrigado. Agora imaginemos como estava o coração desse pai, sob a ameaça de um filho que desejava matá-lo para usurpar o seu trono. Eu não me imagino numa situação dessa. Eu tenho 2 filhos homens. Imagino o Marcos querendo matar o pai. Eu não imagino isso. Então, as formas que Davi usa para descrever o seu abatimento são muito fortes neste salmo. Ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Havia um abatimento, havia uma perturbação no seu interior. Ele estava em crise e essa crise ainda era mais dolorosa, porque naquela situação ele também sentia a ausência de Deus em sua vida.
Por que te esqueceste de mim? Foi a pergunta que ele fez. No versículo 3, ele expressa bem a sua condição. Ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde? A sua dor, as suas lágrimas, o seu sofrimento gritavam dentro de si a perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? Eu penso que Jó deve também ter gritado isso lá no calabouço, né? Jó não, José. Onde está Deus? Penso que Jó também, todo o seu sofrimento, onde está Deus? Em algum momento da tua vida, já sentiste a ausência de Deus? Parece que Deus não está presente. Eu clamo, clamo, clamo e nada acontece. Há momentos na vida onde parece que Deus está distante, ausente. Onde está Deus? Irmãos, eu penso que nenhum cristão pode negar esse fato, por mais forte que seja. Por mais forte que seja. O próprio Jesus sentiu isso quando na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele perguntou: onde está Deus? Em algum momento ou situação já te sentiste desamparado por Deus? Já sentiste Deus distante? Onde estás, Deus, que permites que isso aconteça? Que essa tragédia, que essa tristeza, que esse sofrimento, que essa angústia me alcance? Onde está Deus? Foi a pergunta do salmista. E no caso de Davi, para piorar a sua situação, os inimigos riam-se dele e também perguntavam: onde está o teu Deus? Onde está, Davi, esse Deus que tu tanto cantaste nos salmos? Refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Onde está? E lá no versículo 10 ele diz assim: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Os seus adversários se aproveitavam da situação, se aproveitavam daquele momento para afrontá-lo. E aí, Davi, cadê o teu Deus? Com certeza, essa pergunta o abateu muitíssimo, mexeu com ele, atingiu até a parte mais dura e insensível do corpo, que são os ossos. Ele diz: com ferida mortal em meus ossos. Por causa disso, ele vivia constantemente em lágrimas. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Parece que o salmista, nesse versículo, estava a carregar o mundo inteiro sobre ele. Ele chorava copiosamente. Tudo parecia estar sobre ele, a esmagá-lo como um peso. Quase não suporta as acusações dos inimigos contra si e contra Deus, porque a acusação era essa: Davi, tu não estás bem com Deus. Davi, Deus não se importa contigo. Onde está Deus? E sem controlar as emoções, Davi chega ao ponto de perder o apetite. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, dia e noite. Quem já perdeu aqui a fome por causa de alguma situação angustiante? Eu já. Alguns gordinhos têm mais fome ainda, né? Mas normal é
Eu não queria comer, perder o apetite. Começa a comer, não, não consigo. No versículo 4 também revela que estava num conflito tremendo. Sabe qual era o conflito de Davi aqui também, no 4? É porque ele lembra os cultos fervorosos no templo de Jerusalém. Aqueles cultos que ele participou. Quando ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele lembrava-se principalmente dos hinos que falavam da grandeza de Deus, da providência de Deus, do socorro de Deus, da ajuda de Deus. Ele diz, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Pois lá no passado, eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui o salmista está a dizer, hoje já não é mais como era antes. Já não é mais. Perdi a alegria, perdi o gozo, perdi a satisfação. Antes, inclusive, eu liderava o culto a Deus. Eu ia com a multidão, com alegria à casa de Deus, com voz de alegria, com voz de louvor. Mas agora havia perdido a alegria e internamente havia um grande conflito dentro de si. O salmista estava em grande conflito, pois não via na sua vida o poder e a providência de Deus cantados nos hinos. Que consolação tem meu coração. Já não tem isso. Como conciliar os cânticos de libertação que cantava com a prisão que agora sentia? Como conciliar os cânticos de vitória que cantava em Jerusalém com o abatimento da sua alma? Os brados de aleluia, o louvor, a festa, tudo se havia tornado luto. Mas, irmãos, o que fez Davi, então, para vencer esse abatimento? Ficou prostrado? Se entregou? Desistiu? O que fez Davi para vencer esse estado de depressão da sua alma? Irmãos, em situações como essa, é hora de demonstrarmos a fé que temos em Deus. A fé não é só para quando estamos a navegar num barco, no mar sereno. Não. A fé é para ser demonstrada também no violento mar. Principalmente é para isso que serve a fé. No meio da tempestade que ameaça o nosso barco, ali é o momento de demonstrar a fé que temos. Foi o que Jesus requereu dos seus discípulos. Eles estavam espantados, alarmados, porque o barco ia afundar, era uma tempestade, era um temporal. Despertaram o mestre, Senhor, mestre, nós vamos morrer, vamos perecer. O que Jesus disse para eles? Onde está a vossa fé? Homem de pouca fé. Onde está a vossa fé? Foi a pergunta que Jesus fez. Porque a fé é para esse momento, é para ser aplicada nesse momento de tempestade, em que o barco está a afundar. A fé é para ser demonstrada nessas horas de dificuldade, de luta, de sofrimento. E foi isso que fez Davi. Foi dessa maneira que ele reagiu ao abatimento da sua alma. Em meio ao abatimento da sua alma, decidiu tomar 3 atitudes de fé: crer no Senhor, buscar o Senhor e depender do Senhor. Primeiro, decidiu crer no Senhor, apesar das circunstâncias. Porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então Davi, ele diz assim mesmo: minha alma,
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi aqui está a fazer uma declaração de fé. Espera, crê e confia, porque ainda o louvarei. A história não terminou. Para expressar a sua confiança, Davi usa um advérbio de tempo. Ainda. Ainda quer dizer, ainda não é o fim. Essa ainda não é a última palavra. Em meio ao abatimento, quem confia em Deus, irmãos, tem sempre um ainda. Uma esperança. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Enquanto houver um ainda na vida, está tudo bem. Enquanto puderes colocar um ainda no meio das frases da tua linguagem, da tua existência, está tudo bem. Ainda virá o socorro, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação. Espera em Deus. Ainda não é o fim. Ontem Marisa estava a falar comigo sobre um problema de uma pessoa que nós amamos muito. Eu disse, Marisa, ainda não é o fim. Isso passa. Tudo passa. Só precisamos ter sabedoria e fortaleza para enfrentar a situação. Mas vai passar. No Salmo 40, que é outro salmo escrito por Davi, ele dá um testemunho de que essa espera com confiança e paciência em Deus sempre vale a pena. Deus não decepciona ninguém. Diz Davi, esperei com paciência no Senhor. Com paciência, esperei. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então espere em Deus. Ainda irás louvá-lo por seu livramento. Ainda vais louvá-lo. Espera. Segundo lugar, decidiu buscar o Senhor. Não só confiar, mas agora eu vou buscar. Versículo 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. E lá no versículo 8 ele diz assim, contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. O que Davi está a fazer aqui, irmãos? Orar. Ele está a dizer que vai orar. Ele vai orar. Então, apesar de tudo que estava a acontecer, o salmista ainda tinha sede de Deus e disposição para orar. Fé para orar. A pior coisa que uma pessoa pode fazer no meio das suas tribulações é deixar de orar. Mas, infelizmente, é o que alguns fazem. Estão tão abatidos, tão desanimados, que não encontram ânimo para orar. Ah, pastor, não consigo nem orar. É a pior coisa. O salmista orou e foi recompensado. Diz que durante o dia sentiu a bondade e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E de noite, Deus colocou uma canção de louvor em seus lábios. Já não era mais lágrima, era canção de louvor. Se estás inquieto por alguma coisa, não deixe de orar, meu irmão.
ainda que seja só para gemer diante de Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Deus já sabe. Eu já fiz isso, irmãos. Ai, Deus, não sei nem o que falar. Não sei nem o que dizer, não sei nem o que pedir. Se estás preocupado, ore. Se te sentes desanimado, abatido, ore mais ainda. Nunca deixe de orar. O apóstolo Paulo diz que devemos trocar a oração ou a inquietação pela oração. Filipenses 4:6. Não sejais ou não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, quer dizer, no lugar da inquietação, as vossas orações, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Não estejais inquietos, troque a tua inquietação pela oração. E já agradeça, porque Deus vai responder. Então, assim como o salmista, quando te sentires triste, porque foi isso que Davi fez, ele trocou a sua inquietação pela oração. Quando te sentires triste, desanimado, angustiado, abatido no meio do teu abatimento, do teu sofrimento, decida buscar o Senhor em oração. Entra no quarto secreto da oração. Derrama tua alma diante do Senhor e creia na promessa de Jesus que disse: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então decida crer no Senhor, decida buscar o Senhor em oração. A terceira atitude de Davi foi depender. Decidiu depender de Deus como auxílio e segurança. Total dependência. Direi a Deus, minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Mas ele não parou por aí. Lá no versículo 11 ele disse: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele que é o meu socorro e o meu Deus. Nesses dois versículos, o salmista chama o Senhor de minha rocha, meu socorro e meu Deus. Apesar do seu extremo abatimento, não perdeu a fé e decidiu depender de Deus para sair daquela situação. Então ele começa a dialogar consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Ele não só fala com Deus, mas fala consigo mesmo, argumenta consigo mesmo. Ele toma o controle de si mesmo, ele não perde o controle. Ele toma o controle de si mesmo para declarar que vai depender de Deus como seu auxílio, como a sua segurança. Irmãos, em momentos difíceis, não podemos descontrolar-nos. Não podemos entrar em pânico. Precisamos ter o controle sobre nós mesmos. Domínio próprio é fruto do Espírito. Devemos perguntar à nossa alma: como podes estar abatida assim, se tem o Deus que tens? Como pode? Esse Deus que é o teu protetor, o teu refúgio, a tua rocha, teu socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, não podemos permitir que a nossa alma seja dominada por tal estado de abatimento. O abatimento pode vir, mas não pode permanecer. Veio sobre Jesus, mas não permaneceu. Isso é um ato de fé. Devemos lembrar de Deus, de quem Ele é, do que Ele tem feito e de suas promessas para nós.
Irmãos, o próprio Deus nos manda fazer isso. No meio das tribulações, das nossas angústias, do nosso abatimento, das nossas agitações, Deus vem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Lembra de quem Ele é, do que sabes dEle, do que conheces dEle, do que já fez por ti no passado. Já fez maravilhas na tua vida por ti. Ele é o mesmo, Ele não muda, as suas promessas são verdadeiras, estarei contigo todos os dias. Então decidas depender de Deus como teu refúgio, teu libertador, teu auxílio, teu socorro e segurança. Essas foram as 3 atitudes tomadas por Davi para vencer o seu abatimento. Perceba que foi uma questão de decisão. Ele decidiu crer no Senhor, buscar o Senhor e depender do Senhor. Quando o abatimento vier e desejar estabelecer-se na tua vida, dependerá de ti decidir se vais permitir ou não. A decisão é tua. Ah, estou em baixa, sim, mas vais continuar assim? Vais continuar assim? Que decidas como Davi. Tome o controle das tuas emoções e diga: não me abalarei, confiarei, buscarei e dependerei do Senhor, que é meu refúgio, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, socorro bem presente na angústia. Amém, irmãos? Não me abalarei. É o que vamos cantar agora.